Grêmio tentou mais uma vez e de novo não conseguiu a contratação do lateral esquerdo Marlon. A verdade é que hoje o Grêmio não tem condições financeiras de tirar o Marlon do Cruzeiro. E outra, o valor que o Cruzeiro vai pedir pelo Marlon não é qualquer equipe do futebol brasileiro que vai ter condições financeiras de arcar com uma contratação desse tamanho. Eu falo para vocês, Cruzeiro não venderia o Marlon por menos de 5 a 6 milhões de euros na cotação atual. E aí algumas equipes podem até tentar, podem até analisar se o Marlon vale ou não este valor. Mas mesmo assim, nós não vamos liberar o Marlon de maneira fácil. E a gente vai falar mais sobre isso no conteúdo de hoje. Só que antes, família, eu vou pedir a cada um de vocês aí de casa que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Conto demais com o seu apoio. Agora vamos seguir com a informação que foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Samuel Venâncio, de que o clube não tem a intenção de vender o Marlon e que também não temos a intenção de ir no mercado atrás de outro lateral esquerdo. Internamente, a diretoria do Cruzeiro entende que o Kaique Bruno e o Marlon têm sim total capacidade para tomar conta da nossa lateral esquerda. E particularmente espero que isso aconteça, até porque em 2023 o Marlon foi muito bem, em 2024 o Marlon caiu demais o seu rendimento. Mas mesmo quando o Marlon caiu o seu rendimento, o Kaique Bruno não assumiu a posição titular. Quando recebeu oportunidade, dava conta do recado, Kaique jogava bem, mas não conseguiu assumir a posição titular. E hoje o entendimento dentro do Cruzeiro é que há uma competição legal entre estes jogadores. E olha só, família, só para lembrar vocês, o Cruzeiro deve iniciar o amistoso ali contra o São Paulo na quarta-feira com a equipe titular. E algumas imagens que está rolando aí nas redes sociais, dá para ver mais ou menos ali qual é o esboço inicial de uma equipe titular do Cruzeiro. É claro que poderá haver mudanças, claro que muita coisa ainda vai acontecer. Mas naquele esboço dá para ver ali o William na lateral direita, a dupla de zaga sendo formada pelo Fabrício Bruno e o João Marcelo, o Marlon na lateral esquerda, Romero e Matheus Henrique na dupla de volante, no meio de campo o Eduardo um pouco mais à frente, um pouco mais avançado, na ponta direita o Matheus Pereira, na ponta esquerda o Dudu e centralizado o atacante Gabriel Barbosa. Isso mesmo, em algumas imagens divulgadas neste final de semana, este era o esboço da equipe titular do Cruzeiro. É claro que poderá haver algumas mudanças e se acontecer vai ser totalmente normal, até porque ainda temos até quarta-feira para o treinador Fernando Diniz esboçar a primeira equipe titular do Cruzeiro. Mas é bem interessante o Pereira jogando um pouco mais avançado e dando aquela responsabilidade principal para o Eduardo. E ter, o Matheus Pereira ter um jogador para dividir esta responsabilidade da criação, até porque muitas vezes ele ficava sobrecarregado. E hoje no meio de campo nós temos 3 jogadores de muita criatividade: o Eduardo, o Matheus Pereira e também o Matheus Henrique. Acredito muito que o Cruzeiro vai começar muito bem nestes amistosos lá nos Estados Unidos. Lembrando a vocês, o jogo vai ser na quarta-feira, às 9h30 da noite. Olha só, família, ontem nós tivemos uma coletiva lá nos Estados Unidos, onde o Fabrício Bruno foi apresentado, onde o Bolasie também foi apresentado, mas a entrevista do Bolasie foi em inglês, então não dá pra gente entender muita coisa. Já a entrevista do Fabrício Bruno, ele deu bastante detalhes sobre a sua saída do Flamengo. Ele fala que não precisa de grande motivo, até porque ele está fechando com o Cruzeiro. Já é um motivo suficiente para ele ter pedido para sair do Flamengo. E ele diz que tem no seu coração um sentimento, que ainda tem um dever com o Cruzeiro, que ainda tem uma dívida com o Cruzeiro. Jogador revelado nas categorias de base da Raposa, teve poucas oportunidades na nossa equipe principal. E quando saiu do Cruzeiro não saiu da melhor maneira. O Fabrício Bruno pedia ali sua rescisão de contrato. Fabrício Bruno dificultava a vida do Cruzeiro no pior momento de sua história. E isso aí com certeza vai trazer muitas lembranças ao torcedor cruzeirense.
mas o próprio Fabrício Bruno disse que tinha sim essa dívida com o Cruzeiro e que gostaria de voltar para brilhar com a nossa camisa. E eu vou colocar aqui na tela para vocês apenas as principais falas do Fabrício Bruno, as falas que mais me chamaram a atenção. Só que antes eu vou pedir de novo que deixe aqui o seu gostei e que também se inscreva no nosso canal. Agora confira as principais falas do Fabrício Bruno. Em momento nenhum eu corri da responsabilidade, em todo momento eu pedi, fui eu mesmo que pedi para ser negociado, porque primeiramente que não é qualquer clube que tá me interessando por mim. É o clube que me projetou, eu sei do jeito que saí, então eu tinha esse sentimento de dívida com o clube, de gratidão por tudo que eu vivi, mas eu tinha esse sentimento por como eu saí na época. Eu não sou leigo para falar que eu não sei o que aconteceu, que eu sei de tudo que se passa. Mas talvez se não tivesse acontecido, eu não teria me tornado o jogador que eu me tornei. Em 6 anos fora, aprendi muito, eu vivi muita coisa muito interessante que hoje eu posso vir aqui e externar para todos do clube, passar como experiência, apesar de ser um cara jovem, mas eu sou um cara rodado. Eu saí do clube com 19 anos para disputar uma competição pela Chapecoense, onde que ali também alavancou minha carreira, me deu uma base muito sólida para eu ser o jogador que sou hoje. Mas a partir do momento que quando eu tenho minha coletiva, na minha apresentação lá, eu falo que no momento que eu me sentisse um pouco desconfortável, eu precisava sair. Eu tenho 28 anos, eu tenho muito a entregar no futebol, eu preciso jogar, eu preciso aparecer, eu preciso voltar por radar de seleção. E o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, é um time que me dá totais condições para isso. Eu fui na seleção com o Matheus Pereira, eu fui na seleção com o Ilha, são grandes jogadores. Então, assim, eu tenho que me posicionar. Talvez as pessoas vão achar que o Fabrício correu do desafio, te brigar por posição. Não é correr pro desafio. Quando aparece um clube desse tamanho no radar para mim, eu não penso nem meia vez antes de vir. Tive sim inúmeras ligações com o Pedrinho, inúmeras ligações com o Alexandre. Foi um processo difícil e doloroso para mim. Eu praticamente não tirei férias, porque eu ficava com a minha cabeça sempre vidada e pensando nisso. A minha esposa mesmo falava, pô, amor, você tá todo mundo de férias e você é o cara que tá mais preocupado com isso. Mas é o que eu falava com ela, assim, eu estudo, eu tô preocupado porque é a minha carreira, é o melhor para ela e para os meus filhos. Tenho o meu filho de 3 anos e tenho minha filha de 2 meses, então eu tenho que sempre procurar entregar o melhor para eles, porque eu sou um cara simples, vivo do pouco, mas eu tenho trabalho, me entrego para fazer tudo melhor para os meus pais, para o meu irmão e principalmente para minha esposa, e principalmente pelos meus filhos, que são 2 pessoas que vai depender sempre de mim. Então, desafio, eu sempre gostei desse tipo de desafio. E quando você tem um Cruzeiro, que é um clube especial, é um clube da sua cidade, é o clube do meu coração, eu tenho que me posicionar, porque eu nunca fui esse cara covarde de ficar se escondendo atrás das coisas. Eu sempre vou botar a cara a tapa. Isso foi uma coisa que eu falei com o presidente: precisar de botar a cara a tapa, eu vou botar. Porque eu fiz assim. Ela que me conhece do Rio de Janeiro, ela sabe que em muitos momentos de crise lá eu fui o cara que botei a cara a tapa, e não tem problema nenhum em tomar tapa. Estou aqui para isso, nunca vou me esconder. Então eu fico feliz de estar aqui, feliz pela oportunidade de estar de volta, e prometo que entregar resultado, garra, vontade nunca vai faltar. Eu prefiro chegar e ser direto, e eu fui direto com ele se posicionou e tá tudo certo. São escolhas. Amo o Felipe de coração, é o que o Gabi falou, que estava torcendo para acabar lá o contrato para ele voltar a ser amigo do Felipe. Eu digo mesmo, o Felipe é um cara assim que eu tenho um enorme carinho e respeito por ele. A mudança não se dá pela opção dele, pelo contrário, eu respeito muito o Léo Pereira, Léo Ortiz, o Cleiton, até o próprio Davi Luiz. Eu tenho muito respeito e admiração por todos eles. A mudança ela se dá por uma estratégia de carreira, de estar num clube gigantesco que é o Cruzeiro, viver coisas grandes no clube do coração, estar de volta a Belo Horizonte e sem dúvida nenhuma a oportunidade de brigar por grandes títulos, assim, da mesma forma que eu ia ter lá, eu também vou ter aqui. Estamos no mesmo patamares para mim, os clubes, pelas potências que são, pelos elencos que tem. Então é um cara que eu tenho um enorme carinho e respeito. Muita coisa é falada, isso é mentira. É mentira, tanto se for perguntar ele vai desmentir também, falar que eu briguei com ele, que a gente é brigado. Isso é mentira, eu nunca tive problema com treinador nenhum. Pelo contrário, todos os treinadores são extremamente cuidadosos e carinhosos comigo. Eu posso ler a mensagem que ele me mandou anteontem, me desejando sorte e falando o quanto eu fui importante para ele dentro do processo no final do ano passado, a título de Copa do Brasil. Ele falou: Fabrício, se você soubesse o tanto você foi importante para mim aqui dentro, eu só tenho a te agradecer por tudo que você fez, segue sua carreira, seja feliz porque você merece. Talvez se eu tivesse algum problema com ele, eu não me mandaria essa mensagem. Então eu tenho um ótimo relacionamento com o Felipe, muita coisa que é falada lá fora, eu venho aqui para desmentir, porque
Muitas vezes as pessoas, o Rio de Janeiro, ele se vive disso. As pessoas querem implantar o ódio em cima de uma coisa que não tem. E é o que eu falei, eu precisava sair, eu precisava respirar novos ares, eu precisava voltar a jogar para eu estar no radar de seleção. E o Felipe, eu fui muito aberto isso com ele. Eu falei, Felipe, eu preciso disso, eu preciso voltar ao radar de seleção, eu tenho objetivos na minha carreira, eu só tenho 28 anos, eu tenho muito a entregar pro futebol ainda. E eu quero entregar tudo que eu posso dentro do futebol, vivendo minha melhor fase da carreira, o auge físico, técnico e tático. Então ele falou, Fabri, tudo bem, te entendo, sem problema nenhuma, pode viver sua vida. E o cara que sabe tudo que eu passei para conquistar e chegar até hoje, o cara, a partir do momento que ele faz isso, ele entende o lado humano do jogador, ele entendeu o meu lado humano. Ele falou, Fabri, não só ele, mas também o diretor técnico, entendeu o lado humano, entendeu tudo que se passava e o meu lado profissional. O meu lado profissional. Então, assim, com ele sempre foi uma conversa transparente. Eu cheguei a representar no clube na quarta-feira, conversei muito com ele. Ele falou, Fabrício, seja feliz, cara, eu torço por você muito. Então, talvez se o cara tivesse briga com ele, não teria acontecido isso. Então é isso, família. Me despeço de cada um de vocês aí de casa. Agradeço de coração pela sua presença e peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!